O experimento de hoje é testar diferentes temperaturas de água. O objetivo do experimento é saber quanto uma pessoa consegue diferenciar entre diferentes temperaturas de água. Então, vamos verificar o que necessitaremos. Usaremos 4 copos, 2 termômetros de vara, vareta de madeira, fita de vinil, régua, marcador, 2 folhas de papel branco, pano de limpeza, garrafa PET de 1,5 litro com água à temperatura ambiente, garrafa PET de meio litro com água quente a uns 40 graus. E como ferramenta, usaremos tesoura. Agora, vamos para os preparativos do experimento. Na parte externa de 2 copos, colocar uma marca com a fita de vinil a uns 7 centímetros e outro a uns 9 centímetros, desde a base do copo. Na parte externa de outros 2 copos, marcar com a fita de vinil a uns 7 centímetros e outro a uns 8 centímetros, desde a base do copo. Escrever de maneira que possam ver os centímetros marcados. Encher um copo com água até a marca de 9 centímetros. Em seguida, encher outro copo com a água até a marca de 7 centímetros. E logo, adicionar água quente até a marca de 9 centímetros. Com isso, este copo tem 2 centímetros a mais de água quente que o anterior. Para não esquecer, fazer um círculo no verso do papel e colocá-lo sobre a mesa. Na frente do primeiro copo, colocar um papel em branco. Agora, vamos verificar a temperatura da água. Vou pedir a um ajudante para testá-la. Aqui, preparei 2 copos de água com diferentes temperaturas. Por favor, introduza apenas o dedo indicador em cada copo com água e avaliar qual delas está mais quente. Já sei. Sentiu a diferença na temperatura da água? Então, poderia colocar o copo que você achou que estava mais quente para a frente? Tem certeza que é este copo? Então, vamos conferir. Está certo. Escolheu o copo com a água mais quente. Agora, se ao invés de 2 centímetros a mais de água quente, colocar somente 1 centímetro de água quente, será que vai perceber a diferença na temperatura da água? Agora, entrarei na segunda parte do experimento. Desta vez, usarei 2 copos com marcas de 7 e 8 centímetros. Encherei um copo com água até a marca de 8 centímetros.
Em seguida, encherei outro copo com água até a marca de 7 centímetros. Logo, adicionarei água quente até a marca de 8 centímetros. Com isso, o segundo copo tem 1 centímetro a mais de água quente que o copo anterior. Para não esquecer, farei um círculo no verso do papel e colocarei sobre a mesa. Na frente do primeiro copo, colocarei um papel em branco. Vou pedir novamente a ajuda do ajudante. Aqui, novamente, preparei 2 copos de água com diferentes temperaturas. Pode repetir quantas vezes quiser, mas introduza somente o dedo indicador em cada copo com água e avalie qual deles está mais quente. Entendi. Acho que é este, mas desta vez não tenho certeza. Não consegui sentir claramente a diferença. Parece que é difícil sentir a diferença na temperatura da água apenas com essa pequena diferença. De toda maneira, vamos confirmar qual seria a resposta correta. Este é o copo com água mais quente. Qual será a diferença de temperatura entre os 2 copos? O que nos permitirá responder a esta pergunta é este termômetro. Vamos medir a temperatura da água dos 2 copos. 25 graus e 27 graus. A diferença de temperatura da água é de aproximadamente 2 graus. Agora, vamos resumir os resultados do experimento. O ser humano consegue distinguir a diferença de temperatura da água. No entanto, não consegue distinguir claramente quando a diferença é de apenas uns 2 graus. Neste experimento, para medir a temperatura, usei este termômetro. Este é um termômetro de vara. Termômetros como este são utilizados para medir a temperatura do solo, água, ar, etc. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é que quando a diferença de temperatura é grande, o ser humano consegue distingui-la, mas não consegue distingui-la quando a diferença é pequena. Portanto, para saber com precisão a diferença de temperatura, é necessário utilizar um instrumento chamado termômetro. Usando um termômetro, é possível medir com precisão as diferenças de temperatura que não podem ser medidas pelo ser humano. Quando queremos saber a temperatura exata, é necessário usar instrumentos apropriados. Neste experimento, é melhor usar um termômetro. Com isso, concluo o experimento de hoje. Muito obrigado!